A paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Jesus. Comigo também está tudo bem. Graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do seu versículo 10. Enquanto você procura, obrigado, meu pastor. Enquanto você procura, quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Paulo Levi. Que Deus continue abençoando o senhor, pastor, sua família. Que Deus abençoe toda a comitiva de obreiro. Traga a saudação do meu pastor. Pastor setorial hoje é pastor Natanael Farina. Ele manda a paz para os irmãos, amém? Minha esposa, minha digníssima esposa, sempre me acompanha quando pode, juntamente com meus filhos. Porque ela dá palestra, ela também tem livro escrito. Minha esposa tem 9 livros escritos pela misericórdia de Deus, e ela dá algumas palestras para as mulheres, e quando ela pode, ela sempre me acompanha. É uma honra ter minha esposa ao meu lado, é bênção de Deus. Os irmãos encontrou a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no seu versículo 10. Diz assim na minha versão, a Bíblia Sagrada diz: seja de conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele, este homem está em pé diante de vós. Glória. Vale um glória essa palavra? Oh, glória. Antes de ministrar, com permissão do nosso pastor Paulo, eu tenho uns materiais aqui. São livros da nossa autoria. Não vou citar todos. Eu tenho aqui da minha esposa, Destrave a sua identidade em Cristo. Eu tenho aqui o Escolhido por um chamado, a obra na mão de um escolhido. Eu tenho também pela minha esposa, Não cometa o erro de ser bonzinho por ser cristão. E tem N títulos ali na frente. Tem a mulher que governa, tem os quebrantados, que fala sobre a história de Davi. Tem N títulos. Aquele que puder se abençoar, se abençoe. Porque a leitura, meus irmãos, elas nos faz umas pessoas melhores e mais inteligentes na palavra de Deus. Também eu só tenho essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia bolsa. É uma ajuda que eu ajudo lá na África, algumas igrejas, em Luanda, em específico. Todo ano eu estou na África, todo ano eu estou na Europa, e eu levo o recurso para eles, através dessa Bíblia, que é uma doação que nós ganhamos de amigos nossos que confeccionam essa Bíblia, e nós vendemos com o intuito de abençoar a obra de Deus. Hoje só tenho essa aqui, e essa aqui eu vou dar de presente para o pastor. Eu só tenho essa, não vou vender porque senão vai dar briga ali, tá? Mas quem quiser encomendar, mulheres de Deus, pega o telefone com o pastor Paulo, aí ele manda mensagem. Nós temos diversas Bíblias bolsa, e é uma Bíblia muito boa, muito legal de se ter. É chique, né? Acompanha com vestido, tem várias cores, minhas irmãs, tem muitas cores, tá bom? Fala com o marido de vocês. Às vezes nós gastamos nossos dinheiro em coisa supérflua. Você vai hoje ornamentar o seu vestido com a Bíblia que você quer, Bíblia bolsa. É muito bonito, viu? Oh, glória. Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Oh, glória. Oh, glória. Maravilha de Deus, viu? Siga o exemplo do pastor Paulo. Meus irmãos, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus, amém? Nós lemos aqui apenas esse versículo do capítulo 4, de Atos dos Apóstolos. E nós entendemos que aqui vai se referir sobre a vida de 2 apóstolos em um cenário dificultoso. Cenário esse que vai mexer com a minha mente de ministro. Porque quando nós observamos a leitura da palavra de Deus, nós vamos entender o que ela quer transmitir para nós. E o Espírito Santo de Deus, ele revelar ao meu coração
aquilo que está inserido neste texto. E Deus, Ele me força a transmitir a vocês aquilo que Ele me revelara. Nós entendemos que esse cenário que apóstolo João e apóstolo Pedro estavam vivendo, não era um cenário fácil. Era um cenário difícil, porque eles acabaram de ver Jesus Cristo subir ao céu. Observamos que no cenário onde eles pensaram que não iriam mais exercer a fé com atributo de poder, porque eles viam o grande mestre, Jesus Cristo, operar sinais e maravilhas. Ele vê Jesus subindo ao céu, sendo contemplado por 2 anjos. Os 11 discípulos, eles observaram Jesus subir ao céu e sendo posicionado por 2 anjos. Observe-se que tem uma frase que mexe comigo, que os anjos diz para os discípulos. E essa frase é impactante. Por quê? Porque os anjos observam o interior do coração dos discípulos. Os anjos observam a alma que estava falando por eles. Observe-se que os anjos vai dizer no seu versículo 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dizendo: varões galileus, por que vós ficais perplexos? Ou em algumas traduções, porque vós ficais perturbados. Este mesmo Jesus que vós está vendo subir ao céu, este mesmo Jesus, Ele há de voltar para buscar a vós. Eu vou repetir isso aqui. Isso aqui não é uma frase que vai te motivacionar a você chorar, não. Essa frase aqui não é motivacional. Essa frase é bíblica, que está inserida em Lucas capítulo 1. E os anjos dizendo para os discípulos: não foi o maior teólogo da terra, não foi homem que disse, não foi a anunciação da volta de Jesus Cristo, não foi introduzida por um ser pensante, não. Foi os 2 seres teofânicos que desceram do céu e anunciou a volta de Jesus. Quem acredita aqui na volta de Jesus? Oh glória! Ele está voltando. E os anjos falaram isso para os discípulos. E os discípulos entenderam o recado. Eles vão se reunir no Atos capítulo 2, que você muito bem conhece. Quando eles se reúnem, a minha Bíblia diz que eles recebem o poder do Espírito Santo, promessa essa que Cristo tinha feito a eles. E essa promessa teria que se cumprir, porém a promessa não se cumpre de forma desordeira. Observe isso aqui, é muito importante. A promessa não se cumpre de forma desordeira. Ela não se cumpre de qualquer maneira. Observamos que em Atos capítulo 2, eles estão reunidos, 11 discípulos e 109 pessoas, na sua totalidade, 120 pessoas reunidas dentro de um cenáculo. A minha Bíblia diz, como a sua também diz. Aqui vai trazer uma informação para nós muito importante. Por quê? Porque antes deles falar em mistério, ou em línguas estranhas, das suas próprias línguas, do seu próprio conhecimento, a minha Bíblia diz que eles recebem 2 dons espiritual. Que isso, pastor Luiz Valência? Eu não entendi o que você está dizendo. Eu vou lhe explicar. Primeiro dom espiritual que os discípulos recebem, junto com as 109 pessoas, o dom de ouvir. Eles nunca ouviram algo que tinha vindo do céu. Os discípulos só tinham ouvido a voz de Jesus Cristo. Porém, quando Jesus Cristo sobe, eles recebem a promessa de Deus. E a promessa de Deus é que eles seriam cheios de poder. Para ser cheio de poder, tem que ter o dom de ouvir. Se não tiver o dom de ouvir, não recebe poder.
Se não ouvir o que vem do céu, é um poder falso, é um poder que não vem da parte de Deus. E a Bíblia diz que eles ouviram um som do que, pastor Luiz Valença? Um som de um vento veemente, impetuoso. Ou seja, não foi o vento que soprou na casa, eles ouviram algo que vinha do céu para a tua vida. Levante a tua mão direita para o céu, por favor, que eu vim profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu vim com o poder de Deus para a tua vida aqui para te dizer: hoje Jesus Cristo está destampando tipo nos espirituais. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que acredita na minha voz, que acredita no poder da palavra. E nesta noite Jesus te trouxe aqui para você entender que é necessário Ele destravar esses tipos no espiritual. Deus está dizendo: busca em ouvir a minha voz, que eu vou operar milagres. Oh glória! Eu estou sentindo Ele aqui. Oh glória! É por isso que muitas vezes eu sou saudosista, meus irmãos. Eu sou novo, eu sou jovem, mas eu sou saudosista. Muitas vezes nós vemos nossos pais na fé dizendo: eu vi, oh Deus, operar no passado, com os olhos cheios de lágrimas. Eu via Deus fazer no passado, por quê? Porque eles sempre ouviram a voz de Deus. E a nossa geração tem que se curvar a isso, em buscar em primeiro, em ouvir a voz de Deus, porque a nossa geração está indo na contramão dos pais da fé. A nossa geração só vai somente para o templo para receber a bênção. Não que isso é errado, é certo. Deus abençoa a nossa vida, Deus abençoa a nossa casa, Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa o nosso dia a dia. Porém Deus está dizendo: busca em mudar a rotina. Começa a mudar um pouquinho, começa a pedir para ouvir a minha voz, que você vai ver um milagre real acontecer na tua história. Eu vim como boca dele para te dizer que Deus tem milagre real preparado para a tua casa, preparado para a tua família, preparado para o teu ministério. Deus está dizendo aqui nesta noite: eu quero operar milagre extraordinário, mas é necessário parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Oh glória! Eu sinto Ele aqui nesta noite. Os discípulos entenderam, e quando eles entendem o processo de ouvir, eles entenderam que o dom primordial de uma pessoa, ela tem que estar literalizada em ouvir a voz dele. Qual foi o segundo dom, pastor Luiz Valença? O segundo dom é a visão. Por quê? Porque só quem estava no cenáculo observaram 120 línguas de fogo repartida no ambiente. Eu vim aqui nesta noite para dizer para você que Deus está derramando o dom espiritual sobre a tua vida. Hoje tem presente do céu para a tua casa, hoje tem presente do céu para o teu ministério, hoje tem presente do céu para você aqui. E qual é esse presente, pastor Luiz Valença? É o presente divino de Deus, é dons espirituais. Quem está recebendo aqui esses dons? Quem está recebendo aqui esses dons? Deus está derramando dons espirituais nesta noite. Dons, os dons primordiais, dons de ouvir e dons de ver. Prova para mim que esses dons espirituais, primordiais, provo para você. A Bíblia Sagrada, Deus, no Antigo Testamento, Deus não usava o profeta quem não ouvia ele. No meio de uma nação, aonde a nação de Judá, que ouvia a voz de Deus, quando ela declinava para os prazeres mundanos, para os prazeres da terra, quando eles não ouviam mais a voz dele, que Deus fazia? Deus levantava um profeta no meio da congregação para advertir o povo, para que o povo pudesse entender que era necessário voltar, ouvir a voz de Deus. Oh glória! Eu estou sentindo ele aqui.
Oh glória! E através de ouvir, Deus descia na terra e movimentava a nação. Nesta noite o meu Deus está dizendo aqui, assim como aconteceu no povo de Judá no ano 650 ao ano 675, a minha Bíblia diz que quando Ezequiel foi levantado por Deus, primeira coisa que Deus faz com Ezequiel, falar com ele, ou seja, ele ouve. Segunda coisa que Deus faz com Ezequiel, leva em espírito no meio de um vale de ossos secos, ou seja, ele mostra o dom de visão. Primeiro ele ouve, segundo ele vê o que? A situação caótica do povo que estava se putrificando por dentro. Os ossos estavam putrificados, por quê? Porque não tinha essência, porque não tinha presença, porque não tinha o Espírito de Deus. Porém Ezequiel não foi levado para o vale de ossos secos para julgar o povo. Ezequiel foi levado para o vale de ossos secos para profetizar no vale de ossos. Profetizar o que, pastor Luiz Alença? Profetizar a vida, profetizar o Espírito, profetizar o Espírito Santo sobre a vida daqueles povos. E nesta noite o meu Deus me trouxe aqui para dizer, se prepara, porque a tua casa vai ser movida pela presença da palavra do Espírito Santo. Nesta noite eu vejo aqui Jesus atuando em lares e operando milagres extraordinários. Deixa eu ver se você acredita. Oh glória! Oh glória! Os Atos dos Apóstolos, eles não seriam atos se não tivesse a presença da essência do Espírito Santo. Era necessário isso acontecer, a promessa se cumprir, porque o poder de Deus não vem sem o Espírito. O poder de Deus não vem sem a presença do Espírito Santo. É por isso que Deus derrama primeiro, antes de derramar ali em falar em línguas estranhas do seu próprio entendimento. Eles recebem esses dons e Deus enche eles de poder e eles começam a falar em outras línguas, como o texto diz. Porém, quando nós vamos observar que aqueles 11 discípulos entenderam, juntamente com aquelas 109 pessoas, a minha Bíblia Sagrada diz que eles vão cumprir aquilo que Jesus Cristo lhe outorgara, saíram de dois em dois. Porém, o que me chama a minha atenção é Pedro e João subindo para Jerusalém, para o templo de Jerusalém, que tem aproximadamente 12 portas, e dentro dessa porta tem a porta chamada Formosa, como você já conhece. A minha Bíblia diz que esses homens estavam indo para a oração nona, a oração da tarde, que é conhecido pelo nosso relógio, a oração das 3 horas da tarde. Porém, o que me chama a minha atenção no texto é que esses homens estão subindo com um propósito. Eu disse um propósito. O propósito esse é de falar com Deus, de ouvir Deus. E nesta noite o meu Deus veio aqui através da minha pessoa para perguntar para você, qual foi o propósito que você se direcionou nesta noite para vir para o culto na Assembleia de Deus, na Vila do Remédio? Qual foi o propósito que você colocou no teu coração? Só foi simplesmente para se apresentar ou simplesmente para se mostrar? Qual é o propósito? É o propósito de adoração ou é um propósito terreno? É um propósito de ouvir a Deus ou é um propósito que você colocou no teu coração somente para alegrar a si mesmo? O meu Deus está dizendo que Ele procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E nesta noite eu vim aqui ministrar para umas pessoas que venham adorar a Deus em espírito e em verdade, e através da sua adoração em espírito e em verdade haverá milagres. Haverá milagres, haverá milagres, haverá milagres. Alabacanto que labaraçai. Eu estou sentindo Jesus aqui
aqui, assim como aconteceu na tarde daquele dia, está acontecendo aqui nesta noite. Jesus está curando. Jesus está curando. Isso aqui é só para quem acredita. Eu não estou ministrando para te emocionar, não. Eu estou ministrando a palavra de Deus, e ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de dois fios. Ela vai entrar junto e a medula, na divisão da alma e do espírito, e ela está dizendo: eu estou te curando, 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 eu estou te curando. Deixa eu ver se você está recebendo essa cura aqui nesta noite. Tem cura para você. Tem cura para a tua alma. Essa alma que está perplexa, essa alma que está pondo ponto de interrogação na tua mente, a sua alma que te aflige por causa das batalhas seculares, por causa das guerras, ou até mesmo pela conta financeira das que vem te perturbando. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: isso não pode atormentar a sua adoração, isso não pode paralisar o teu louvor, isso não pode paralisar a essência da adoração que eu coloquei na tua alma, isso não pode paralisar a sua crença que vós tem em mim. Então você tem que entregar o seu louvor com a sua alma, com a sua intensidade. E nesta noite Jesus está dizendo que através da sua adoração Ele está operando milagres, e as barreiras estão caindo por terra nesta noite. Oh, glória! Ele sobe para o templo de Jerusalém. E eles avistam um coxo. Você conhece a história. E quando eles avistaram esse coxo, a nossa Bíblia diz que eles foram de encontro ao coxo. Aproximadamente todos os dias, de manhã, tarde, ao anoitecer, passavam aproximadamente mais de 3.000 pessoas ali para oferecer adoração ao Deus Yahvé, porque eles não ofereciam adoração a Jesus, e até alguns judeus não oferecem até hoje, porque não se converteram, e você conhece a história até mesmo melhor do que eu. Porém, o que me chama a atenção no texto é que aquele coxo está ali pedindo ouro e prata. Ele está de cabeça baixa. 2 sinais da psicologia acontecem na vida deste coxo. Primeiro, ele não consegue olhar nos olhos das pessoas. Primeiro, eles não conseguem fixar os olhos em quem passava diante dele. Ele ficava com a mão estendida e com a cabeça baixa. Isso é sinal de tristeza, é sinal de angústia, é sinal de solidão. Observe que quem está triste apresenta as pessoas como ela está. Por quê? Porque a tristeza fala de forma corpórea na nossa vida. Quando a nossa alma está triste, o nosso semblante fica baixo. Quando a nossa alma está triste, nós abaixamos a cabeça. Quando a nossa alma está triste, nós ficamos angustiados, andando para cima e para baixo, sem direção muitas das vezes. Porém, Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o mesmo Jesus que operou na vida deste homem, Ele está operando nesta noite na tua vida, na tua casa. Eu vou melhorar isso aqui para você dar um glória bem gostoso. Sabe que Jesus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está tirando a depressão no meio da tua casa. Este espírito depressivo vai ter que bater em retirada da vida do teu filho, da tua filha. Hoje esse espírito vai ter que sair. Por quê? Porque o Todo-Poderoso chegou na tua história. E quando Ele chega na história, não tem depressão que fique de pé, não tem angústia que fique no coração. Por quê? Porque Jesus entra para mudar a história. Oh, glória! Ele muda a história. Quando aqueles homens perceberam, observe-se que Pedro percebeu. Pedro, quando olha para ele, Pedro diz: olha para nós. Isso é tirar o estado de espírito da pessoa, de vergonha. Por quê? Porque ele estava vergonhoso. E a Bíblia diz que ele era colocado todos os dias.
E ele não poderia usufruir daquilo que ele ganhava na porta do templo. Primeiro, motivo que ele não podia usufruir, por causa que ele era pessoa coxa. Todo coxo era desprezível pelo judeu. O judeu depreciava pessoas que tinham máculas. Os judeus depreciavam de pessoas que tinham lepra. Os judeus depreciavam pessoas que eram deficientes físicos. Ele não fazia parte da categoria da sociedade. Eles colocavam de escanteio. Ou seja, eles não poderiam usufruir daquilo que ele ganhava. Alguém usufruía por ele. Porém, na tarde daquele dia, Deus deu um basta naquela situação. Levante a tua mão direita para o céu, por favor, que eu vim profetizar sobre a tua história nesta noite. O meu Deus me trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está dando um basta naquilo que Satanás está operando dentro da tua casa, na tua família. Todo espírito vicioso vai ter que sair da vida do teu filho. Todo espírito de vício vai ter que sair da tua casa. O meu Deus está dizendo aqui através da minha boca: se prepara, porque o impacto da palavra Ele vai começar a operar na tua família, na tua casa. Se você está recebendo, adore a Ele aí. Oh, glória! Pedro falou com um coxo: olha para nós. Olha aqui para nós. O coxo pede ouro e prata. E quando ele pede o ouro e a prata, me chama a minha atenção as palavras de Pedro. É o que vai impactar. E muitas das pessoas ministram erroneamente, pensando que Pedro era um homem, me desculpe o português chulo, era uma pessoa, como podemos dizer, para não ser bem chulo, uma pessoa desempregada, uma pessoa que não tinha custo financeiro para viver. Sendo que Pedro era pescador, ele não deixou de ser pescador, porque foi chamado por Jesus. Ele tinha família, ele tinha sogra. Você acha que a casa de Pedro era sustentada como? Você acha que Pedro não sustentava a sua família? Aí Pedro olha para o coxo e diz: ó, nós não temos ouro e nem prata aqui. Não temos. Mas o que nós temos, em outras palavras, o que nós temos vai além da nossa capacidade humana. Oh, glória! O que nós temos dentro de nós é o que nos motiva para estar aqui. Oh, glória, eu estou sentindo Ele aqui. Muitas das vezes o ouro e a prata pode motivar muitas pessoas e motiva. Muitas vezes o ouro e a prata pode motivar a sociedade, mas não tem a capacidade de mudar a história de um indivíduo que se encontra de um estado caótico, depressivo. Não, somente a presença do Espírito Santo. E essa presença está aqui dizendo: eu estou mudando história nesta noite, Luiz. Eu estou mudando o cenário nesta noite, Luiz. Aonde a doença disse que vai matar, Jesus está dizendo: não vai morrer não, porque eu vim para dar vida. Aonde a doença disse que vai levar para mais estado caótico, Jesus está dizendo através da minha boca: não vai morrer não, tem vida, tem vida. Deixa eu ver se você está recebendo vida aqui nesta noite. Urabacalabaraçai, Jesus está te dando vida. Oh, glória! Oh, glória! Vai além de nós. Vai além de mim. Pedro dizendo: isso aqui que eu te ofereço hoje é algo que eu recebi por debaixo de uma promessa. E essa promessa não foi só para mim. Essa promessa não foi só para os discípulos. Essa promessa foi também para 109 pessoas que estavam lá junto com eles. Aí eles entenderam. Eles entenderam que a promessa não era somente para eles, por causa das 109 pessoas que estavam junto com eles. E ele transfere a presença do Espírito Santo para a vida daquele coxo com uma palavra. Oh, glória! O que nós estamos fazendo como sociedade? Estamos transferindo a presença do Espírito Santo aonde chegamos? Foi essa pergunta que Jesus me fez.
Onde pisamos a planta do nosso pé, estamos transferindo aquilo que nós recebemos do Pai. Estamos transferindo a essência do poder do Evangelho. E Jesus está dizendo aqui nesta noite: quando chegares à sua casa, comece a transferir essa presença para o teu filho, para o teu marido, para a tua filha. Comece a mudar a rotina da tua palavra. Porque tem crente no dia de hoje que amaldiçoa a própria casa, que amaldiçoa o próprio filho. Jesus está dizendo: pare de amaldiçoar a sua própria casa. Comece a profetizar, comece a transferir a essência do Espírito Santo, que você vai ver o cenário mudar. Deus me impulsiona a te dizer aqui nesta noite: tem mudança de cenário. O inimigo nesta noite, ele está caindo por terra da tua história. O inimigo está caindo por terra da tua vida. Satanás está batendo em retirada esse peso espiritual que você vem sentindo. Jesus está arrancando hoje esse peso da tua vida, aquela vontade que você não sentia mais de orar. Jesus está tirando hoje. Você vai orar, voltar a orar como orava antes. Jesus está dizendo aqui para mim: tem pessoas aqui que já não conseguiam orar mais. Jesus está dizendo: eu estou arrancando esse peso espiritual. Você não vai ser mais apenas um crente domingueiro, rotineiro, não. Jesus está dizendo: eu vou derramar a essência do meu Espírito Santo e vou despertar a tua vida espiritual. Deixa eu ver se você está entendendo esta palavra. Oh, glória. Oh, glória. Aí chega o capítulo 4. Anás, Caifás, Alexandre e João, sumos sacerdotes, supremos do Sinédrio. E mexe comigo. O que eles vão fazer com Pedro e João? Vão colocar ele dentro de um cárcere. Quando eles colocam Pedro e João no cárcere, eles pensou que Pedro e João iria retroceder. Porque eles tentaram negociar. O capítulo 4, se você ler ele por extenso, você vai ver uma negociação do sumo sacerdote. E a negociação era: para de incomodar o povo com Jesus. Para de falar do nome de Jesus. Não é necessário. Parem de perturbar o povo com este nome. Porque na mente deles, ele estava sendo perturbado pelo nome de Jesus. Porém, Pedro e João, eles não retrocederam. Eles não aceitaram negócio. Pode nos manter preso aqui. Porém, o que me chama a atenção é que a oração de Pedro e João movimentou o ambiente. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui para você dar um glória bem gostoso para Jesus. A oração de Pedro e João movimentou o ambiente. Sabe por que você sente esse peso de não querer orar? Sabe por que Satanás coloca essa fadiga, coloca esse pensamento no teu coração para você não orar mais? Porque ele sabe que a oração movimenta o ambiente. Ele sabe que a oração muda a história. E nesta noite eu vim como boca dele para te dizer: volte a orar, que você vai ver mudança de história no teu cenário. Deixa eu ver se você acredita nisso. Deixa eu ver se você acredita na palavra de Deus. Libera aí 15 segundos de glória, vai. 15 segundos de glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. A tua oração subiu ao céu. E ele está dizendo: eu vou movimentar o ambiente. Eu vou movimentar o cenário. Eu vou movimentar o cenário que está diverso na tua história. Hoje Jesus está dizendo: tem libertação de alma aqui. Tem libertação de alma na tua casa. Tem libertação de alma na tua família. Hoje Jesus opera sinais e maravilhas e prodígio. Deixa eu ver se você está recebendo o seu milagre. Oh, glória!
Oh, glória, eu estou sentindo Ele aqui. Aleluia. Posso ir para a igreja? Vai, meu pastor. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sou muito obediente ao tempo.